Salve galera, agradeço de coração a todos vocês, que sempre ajudam no engajamento dos vídeos aqui do canal. E como vocês gostam muito da obra do protagonista que acha que é fraco, eu decidi trazer uma obra parecida com ela, que também é muito boa. E só para vocês saberem, essa obra maravilhosa foi feita pelo mesmo criador do Rei Invencível. Então eu humildemente peço que se vocês realmente quiserem uma continuação, deixem um like, comentem, hypem o vídeo utilizando a função que fica ao lado dos comentários, e que principalmente, deixem a sua inscrição para receberem as notificações das próximas partes. Mas agora chega de enrolação, vamos para o conteúdo. No continente Xianjiang, é dito que há um grande poder para cultivar imortais, e que há muito tempo atrás um imortal chamado Cinzas do Lixo revelou para todos os cultivadores que ele descobriu uma forma incomum de cultivo, e desde então o continente Xianjiang começou precipitadamente uma geração de cultivo imortal de grande porte. Mas agora a cena muda para a cidade Jianping, que é uma pequena cidade onde os mortais vivem e trabalham em paz. E após dois grandes feixes de luz subirem ao céu, uma pessoa exclama que alguém acendeu novamente, e outra pessoa explica que pela cor, alguém acabou de atingir o cultivo de grande mestre marcial. Entretanto, um homem que não estava feliz como as outras pessoas, após estalar a língua, fala que o filho da mãe desse cultivador tem muita sorte por ter conseguido ascender. E depois de falar isso, esse homem revela que seu nome é Yifeng, e que ele é uma pessoa que foi transportada de outro mundo. Ele então explica que tudo começou há 5 anos atrás, que após jogar o simulador de cultivo imortal por 90 horas seguidas, ele teve uma morte súbita, e acabou sendo transportado para o mundo de cultivo de imortais. E que embora ele tenha ficado um pouco chocado no início, ele imediatamente se acalmou, e pensou que isso era ótimo, porque era como se fosse um sonho. Mas o protagonista também pensou que se você é transportado para outro mundo, obviamente deveria ter um sistema ou algo assim. E após ter pensado isso, o Yifeng foi agarrado com muita força por um braço musculoso que pertencia a um homem muito estranho. Esse homem então diz que o Yifeng chamou ele bem a tempo, e que ele é a salvação que todo transportado mais anseia, ele é o sistema Dedo de Ouro. Em seguida, após o protagonista ter ficado olhando para ele, o sistema se achando, fala que é realmente problemático o Yifeng ficar olhando assim para ele, e o sistema ainda diz que não está surpreso, porque afinal de contas, a sua figura está entre as melhores do mundo dos Dedos de Ouro. No entanto, após ele dizer isso, o protagonista vomita devido à repulsa de ver a aparência desse sistema, e por causa disso, o sistema questiona se o Yifeng está tentando humilhar ele. Porém o sistema volta a fazer pose para explicar algo ao protagonista. Ele explica que o Yifeng vai adquirir um sistema de arte marcial inigualável, contendo várias técnicas que vão estar no mesmo nível das dos deuses. E depois de descobrir isso, o protagonista fica muito feliz, e diz que dessa forma, ele vai poder cultivar nesse mundo de imortalidade, vai poder praticar o poder divino, vai exterminar seitas rivais, e por fim, ele vai ter um belo harém. Em seguida o sistema diz que para resumir, ele vai ajudar o Yifeng a atualizar todas as suas artes marciais para o nível máximo, e após fazer uma construção aparecer do nada, o sistema diz que também irá ter um ginásio de 600 metros quadrados, para poder ajudar o protagonista a começar o jogo. Entretanto, após o Yifeng chorar de alegria, e dizer que ele finalmente está pronto para começar a sua jornada de cultivação imortal, o sistema Dedo de Ouro fica confuso com o que ele disse, e explica que para cultivar, o protagonista precisa ter uma rota espiritual. Ao saber disso, o Yifeng fica muito confuso com essa reviravolta, e após o sistema falar que isso não é responsabilidade dele, o sistema diz que há mais pessoas esperando pela sua salvação, e então desaparece dando tchauzinho para o protagonista. Em seguida o Yifeng fica em choque com isso, e após ele ir até o centro de testes de rotas espirituais de Jianping, ele fica completamente desolado, enquanto uma mulher barbada diz calmamente que ele não possui nenhuma rota espiritual. No entanto, a mulher barbada logo fica em choque e pergunta que porra é essa, porque todos têm rotas espirituais, e ela nunca viu ninguém que não possuísse uma rota espiritual. E após a mulher barbada questionar se o protagonista é realmente humano, ela diz que com o devido respeito, o caminho para se tornar imortal, definitivamente não é o destino do Yifeng. Após receber esse baque, o protagonista diz que nesses 5 anos, ele esteve indo repetidamente ao centro de testes de rotas espirituais, mas depois de incontáveis vezes recebendo o mesmo resultado, ele começou a pensar que cultivação é sem sentido, já que ele não pode dominar o mundo, e nem mesmo sentir a emoção de avançar no cultivo.
Mas depois de começar a pensar dessa forma, o protagonista decidiu que o melhor a se fazer era treinar para conseguir ficar em forma, porque pessoas que não possuem rotas espirituais nunca serão o personagem principal, e que no momento atual da sua vida, a única coisa que ele pode fazer é montar uma banca para vender livros, porque caso contrário, ele não irá conseguir sobreviver nesse mundo. Depois dele pensar tudo isso, uma garotinha ruiva aparece, demonstrando estar muito interessada na banca de livros do Yifeng, que após ficar surpreso por ver a garotinha acompanhada de uma bela mulher de cabelo branco, pensa que elas são cultivadoras, e que definitivamente elas são pessoas ricas. Então por isso, o Yifeng pensa que ele vai servir elas com a atitude de um cavaleiro, e agindo educadamente, ele pergunta como pode ajudá-las. Em seguida, após ele agir dessa maneira, a mulher de cabelo branco fica um pouco surpresa, por existir alguém com um temperamento refinado na cidade de Jianping. No entanto, após ela pensar que é uma pena que ele seja um ser humano comum, a cultivadora chama a sua irmãzinha Lu Li para ir embora. Porém o protagonista pede para elas esperarem, e começa a fazer um monte de elogios, para tentar convencer a garotinha a comprar seus livros. O Yifeng diz que ela possui um osso maravilhoso e um talento extraordinário, que ela é uma gênia da arte marcial que nunca foi vista em 1 milhão de anos, e que por isso ela deve comprar os seus livros de artes marciais que ele desenhou, que é 10 ouros cada um, mas que para ela, ele faz pela metade do preço. Em seguida, após a garota perguntar se ela realmente é uma gênia, ela diz que então irá escolher o livro do chicote relâmpago do Mestre Ma. No entanto, a irmã mais velha pega a garota pelos cabelos, e diz que é melhor elas gastarem dinheiro em lugares que sejam úteis. Mas a Lu Li começa a se debater, dizendo para sua irmã soltá-la porque ela quer muito esse livro. Porém, arrastando a garota, a irmã mais velha diz que a seita delas está em uma situação crítica, e por isso ela questiona se mesmo assim, a Lu Li ainda tem tempo para ler livros. Entretanto, mesmo depois de dizer isso, a garota fala que não quer saber, e pede para sua irmã comprar o livro para ela. Mas essa atitude faz a irmã mais velha ficar furiosa, e gritar que as duas são cultivadoras imortais, então do que adianta comprar livros comuns, que foram desenhados por um humano. Em seguida, após o protagonista ficar bravo porque ele pode acabar não conseguindo vender um livro, simplesmente do nada, a garotinha fica alta e muito musculosa, e então começa a gritar que quer comprar o livro do Yifeng. E enquanto o protagonista fica extremamente chocado com essa transformação absurda, a mulher de cabelo branco paga pelo livro que comprou, e a Lu Li aceita ir embora, agora que está feliz por ter conseguido o que queria. Porém, enquanto as duas estão indo embora, a irmã mais velha diz para a garotinha que da próxima vez, ela deve controlar o seu físico diante de um mortal, mas o protagonista, por outro lado, estava furioso e gritando que seus livros custam 10 ouros cada. Mas como elas simplesmente ignoraram ele, o Yifeng chama a de cabelo branco de cultivadora de merda, e diz que nunca mais ela deve aparecer na sua frente, porque senão ele vai arrebentar ela. Em seguida, após saírem da cidade de Jianping, a Lu Li diz para sua irmã que o livro que ela comprou é muito lindo, e que ela nunca viu algo como ele. A garotinha então sugere que as duas leiam juntas, e a irmã mais velha, suspirando, diz que está bem, mas pensa que fará isso apenas para lidar com a garota. No entanto, após folhear o livro que foi escrito pelo protagonista, ela não consegue entender direito, e logo em seguida uma poderosa aura sai do livro, indo direto no rosto da irmã mais velha. Depois de ser atingida por essa aura, a irmã mais velha exclama que o que ela sentiu nesse momento é algo que somente os cultivadores podem sentir, é uma solidão a ser abandonada pela galáxia, é a sensação de estar rodeada de animação em um festival de carnaval. E enquanto sente como se suas roupas fossem completamente rasgadas, a garota questiona o que é que está tentando desesperadamente preencher as suas lacunas, e finalmente percebe que é a pura arte marcial. Após ela perceber isso, um enorme feixe de luz sobe aos céus, e então a irmã mais velha exclama que ela acendeu. Em seguida, de uma forma extremamente bizarra, a garota sente como se ela estivesse sendo atacada pelos tentáculos de um polvo muito estranho, e então, muito cansada devido ao seu avanço no cultivo, ela pensa que esteve trabalhando muito para conseguir ascender, mas infelizmente todos os seus esforços foram em vão. Mas agora, após ler apenas uma página do livro, que foi escrito pelo protagonista que é um simples mortal, em apenas um instante ela foi capaz de alcançar o reino grande mestre marcial. Em seguida, Lu Li se aproxima perguntando se a sua irmã estava bem, porque o rosto dela estava muito vermelho.
Mas antes de responder, a garota fica muito surpresa ao perceber que até mesmo a Lu Li ascendeu várias vezes, e conseguiu alcançar o reino mestre marcial. Depois de perceber isso, a irmã mais velha em pensamentos, questiona se o protagonista poderia ser um especialista de classe mundial, e então pensa que isso deve ser relatado ao seu mestre o mais rápido possível. A cena então muda para um homem chamado Lu Qingshan, que é o mestre da irmã mais velha, e junto de alguns discípulos, ele estava caçando um enorme monstro. Entretanto, antes de derrotá-lo, o mestre é surpreendido, quando uma energia roxa finaliza o monstro. Em seguida, um homem chamado Ning Xuano fala para o Lu Qingshan que ele eliminou esse monstro, e enquanto está usando uma técnica para absorver o monstro, o Ning Xuano sarcasticamente agradece ao Lu Qingshan pelo seu trabalho duro, e diz que agora ele pode dar um passo à frente do Lu Qingshan, sem nenhum remorso. Isso obviamente deixa o mestre muito irritado, e ele então exclama que há meses a sua seita está caçando esse demônio, e que eles tiveram várias vítimas, e por isso ele questiona sobre onde está o orgulho de artista marcial do Ning Xuano, que apareceu apenas para roubá-los. No entanto, enquanto exala uma poderosa aura, o Ning Xuano fala para o Lu Qingshan enfrentá-lo se quiser, porque ele não se importa de levá-lo para passear no inferno, antes de se enfrentarem na competição oficial. Porém o Lu Qingshan fica perplexo, e pensa que isso não é nada bom, porque o poder espiritual que o Ning Xuano acabou de absorver daquele monstro, fez ele avançar para o reino do rei marcial. E então, vendo que o Lu Qingshan não vai enfrentá-lo, o Ning Xuano fala que se o mestre Lu conseguir derrotá-lo, na luta de vida ou morte que acontecerá em 3 dias, ele deixará o mestre ir, mas o Ning Xuano fala que é uma pena que a seita do Lu Qingshan será engolida pela sua seita, e que se ele quiser resolver essa crise, terá que encontrar uma grande ajuda. Entretanto, essa história estava sendo contada por uma mulher que ganha dinheiro contando fofocas de cultivadores. E vendo que sua plateia não estava esboçando nenhuma reação ao ouvirem essa história, a mulher pensa que esses rumores das disputas entre cultivadores não estão mais deixando o público interessado, e por isso, a mulher pensa se talvez ela será demitida. E bem no meio dessas pessoas, estava o nosso protagonista, que estava nesse lugar porque talvez fosse uma das únicas maneiras dele se divertir nesse mundo. Mas então de repente a cena muda para a seita Qingshan, e um dos discípulos que estavam feridos devido à caça daquele monstro que o Ning Xuano absorveu, fala para seu companheiro que o duelo dos mestres já está chegando. Mas após o seu companheiro segurando uma lança, questionar sobre o que adianta treinar agora, o cultivador usando a espada, diz que o mestre está praticando duro em reclusão, e que provavelmente ele será capaz de ascender, antes do duelo de vida ou morte. No entanto, os dois discípulos são interrompidos por um cultivador acima do peso, que grita mandando eles calarem a boca. Ele então diz que está há mais de 30 anos com o mestre Lu, e que ele sempre foi indomável quando enfrentava uma crise, que ele nunca desiste, porque quanto mais você enfrentar as dificuldades, mais a sua determinação irá florescer. No entanto, não era bem isso que o mestre estava fazendo, porque ele estava mordendo sua roupa, enquanto questionava como poderá derrotar o Ning Xuano, porque ele mesmo está no reino do espírito marcial há muitos anos, então por isso, ele com certeza será eliminado nesse duelo. Mas enquanto ele estava chorando, a sua discípula Lan Shui diz que tem algo para pedir ao mestre. Depois do Lu Qingshan interromper o choro para manter a aparência de mestre imponente, ele deixa a sua discípula entrar. E então a Lan Shui, que é a garota de cabelo branco que comprou o livro do protagonista, entrega o livro para seu mestre, e explica o que aconteceu. E após o Lu Qingshan fazer um questionamento sobre o que ela disse, com um mal-entendido que acaba de surgir, a Lan Shui diz que o protagonista pode ser um mestre inigualável no mundo do cultivo. Porém o mestre não acredita nisso, e grita que como uma grande discípula da seita Qingshan, ela não está se concentrando no seu cultivo, mas é estúpida ao ponto de ser enganada por alguém na rua, e que esse livro é apenas algo comum, sem utilidade nenhuma. Após ser repreendida injustamente, a Lan Shui diz para seu mestre ter calma, e pede para ele dar uma olhada no livro, e se caso ela estiver mentindo, ela está disposta a aceitar qualquer castigo. E então, depois de ver a determinação de sua discípula, o mestre Lu Qingshan decide verificar se ela está falando a verdade, e então ele é surpreendido por um poder absoluto, e acaba indo parar dentro de sua própria mente, fazendo ele perceber que essa é a condição iluminadora. O Lu Qingshan então pensa que durante anos desde o momento em que ele se tornou o mestre da seita, ninguém nunca teve coragem de testar a força dele. E depois da figura bizarra de um homem dizer que o solto é apertado, e o apertado fica mais apertado, ele bate no mestre, e ele bizarramente gosta disso,
como se fosse um fã de BDSM, e então diz que ele finalmente ascendeu. E com a sua ascensão, um enorme feixe de luz destrói o teto da sua residência, indo direto até os céus. E longe dali o Li Feng estava comendo macarrão, mas ao perceber o enorme feixe de luz, ele pergunta a quem foi o miserável que acendeu de novo. E por causa da frustração dele não poder fazer isso também, o protagonista fala que agora o seu macarrão não está mais cheirando bem. Já Lan Shui exclama que seu mestre realmente conseguiu avançar para o reino rei marcial. Mas após o Lu Qingshan ficar sério de repente, e chamar pela sua discípula, com felicidade estampada em seu rosto, o mestre fala que agora eles têm a oportunidade para eliminar a seita Xuano. Em seguida ele então diz que o protagonista tem um cultivo inacreditável, pois foi capaz de poder criar facilmente um livro com uma grande intenção marcial, e que por isso, a Lan Shui deve levá-lo até esse poderoso mestre, para que ele possa prestar o devido respeito. Entretanto a Lan Shui fica apreensiva, após se lembrar que anteriormente ela foi arrogante com o protagonista, e acabou ofendendo ele sem pensar. E enquanto imagina o Li Feng muito poderoso, a Lan Shui pensa que se ele estiver irritado, ele com certeza irá destruir a seita Qingshan. Mas então a cena muda para o verdadeiro protagonista, que estava exalando um poder absurdo, parecendo até que finalmente tinha se tornado um poderoso cultivador. Entretanto isso tudo era apenas para simbolizar a enorme vontade que o Li Feng estava sentindo, para comer um delicioso ensopado que ele estava preparando com muito carinho. E enquanto prepara sua refeição, o protagonista pensa que métodos de exercícios mortais não são muito populares naquele lugar, mas que graças àquelas duas cultivadoras idiotas terem comprado seu livro por uma moeda de ouro, ele foi capaz de conseguir comprar 2 fatias de carne. Porém de repente a cena muda para um grupo de homens, que estavam perseguindo um cão selvagem que roubou a carne deles. Mas em pensamentos, o cão selvagem diz para esses homens pararem de persegui-lo, porque ele comer a carne desses humanos inferiores é uma grande honra para eles. Mas de repente com uma aparência diferente, esse cão selvagem diz que ele é o príncipe do clã de lobos do mundo demoníaco, e que o seu reino é o equivalente ao da alma marcial, e que se não fosse por ele estar sendo vigiado pelo seu clã, e que também se não estivesse com os seus poderes espirituais quase esgotados, ele já teria engolido eles há muito tempo. Após pensar isso, o lobo nota o protagonista na sua frente, e então pensa que ele é um mortal que ousou parar no caminho do príncipe. E então enquanto se transforma em uma fera terrível, o lobo pensa que embora o seu poder espiritual esteja fraco, eliminar um mortal indefeso é muito fácil. No entanto, quando o lobo estava prestes a atacar o protagonista, ele nota o lobo demoníaco, e então após uma rápida troca de olhares, o Li Feng agarra a cabeça do lobo como se não fosse nada, o que faz o lobo ficar perplexo, e pensar que o seu poder não funcionou. Mas enquanto segura ele, o protagonista questiona quando foi que esse cachorro bobo apareceu na cidade de Jianping. Mas essa atitude faz o lobo ficar extremamente irritado, e então ele usa um poder semelhante a raios para atacar o Li Feng. Entretanto a única coisa que ele fez foi derrubar a preciosa refeição que o protagonista preparou com tanto entusiasmo. E por conta disso o lobo novamente fica perplexo, e então se referindo ao protagonista, ele pensa que o seu poder não afetou esse mortal, e questiona o que diabos o protagonista fez. Em seguida ele se questiona se está com medo do Li Feng, mas pensa que isso é uma piada, porque não tem como ele estar com medo de um mortal, pois mesmo se ele fosse cercado por 5 cultivadores no reino do espírito marcial, ele não poderia. Mas antes de terminar seu pensamento, ele é interrompido pelo protagonista, que irritado por conta da sua comida ter sido desperdiçada, diz no sentido gastronômico, que ele parece muito delicioso, e isso faz o príncipe questionar se o Li Feng quer comer ele. E enquanto Lu Qingshan e a Lan Shui estão indo atrás do protagonista, desmaiando de medo, o lobo se pergunta quem é o protagonista, e o quão forte ele é. Mas a cena então muda para uma garotinha bastante abatida. Ela estava escutando alguém da seita Qingshan avisar que ela seria eliminada caso entrasse novamente no portão da seita, e essa pessoa exclama que a garota nem tem raízes espirituais, e mesmo assim ainda quer cultivar. Após isso a garota cai de joelhos chamando por Deus, e diz para ele que ela é a Zonkin. Ela fala que está perdida, e questiona se nunca será capaz de mudar o seu destino. A garota então pede desculpas para seu tio, dizendo que envergonhou ele. Entretanto, como ela havia feito toda essa cena próxima ao protagonista, que havia prendido o lobo demoníaco, ele questiona se a garota por acaso está planejando roubar a sua carne. E por isso ele avisa que se ela quiser comer, vai ter que pagar.
porque embora o seu churrasco seja conhecido pelo mundo, ele não vai compartilhar, mesmo que ela chame ele de papai. A Zon Kim então fala que o protagonista está querendo se aproveitar dela indiscriminadamente, e diz que ela não vai comer a carne dele, mesmo que acabe morrendo de fome. No entanto, enquanto estava de cara fechada, a garota sente o cheiro delicioso que estava vindo da carne do Li Feng, e então na cena seguinte, ela já estava comendo descontroladamente, enquanto o protagonista gritava que ela estava roubando seu churrasco. Entretanto, Li Feng de repente muda de expressão, e pergunta se a Zon Kim foi excluída pela seita Qinshan. Ela fica surpresa com essa pergunta, e então retoricamente questiona se isso não é óbvio, e também diz que a propósito, ele é um garoto. Ao ouvir isso, o protagonista fica decepcionado, porque com um corte de cabelo tão bom, o garoto poderia se tornar um ídolo, mas ao invés disso ele decidiu cultivar. E depois de dizer isso, o Li Feng questiona sobre qual é o problema das pessoas desse país. Ele então joga as chaves do seu salão de artes marciais para o garoto, dizendo que está precisando de um homem para ajudar, e como o garoto não tem para onde ir, ele deveria aceitar fazer isso. Em seguida, antes do Zon Kim dizer alguma coisa, o Li Feng fala que vai comprar alguns temperos, e por isso ele pede para o garoto ir primeiro para o salão de artes marciais, e fala que é para ele cuidar da casa. Após o Zon Kim gritar que ainda não concordou em ser funcionário dele, o garoto questiona sobre o que há de errado com o protagonista, e pensa sobre como ele poderia oferecer algo assim. E depois de pensar sobre isso, o Zon Kim decide que é melhor esquecer, porque se ele puder trabalhar na cidade de Jianping, os seus pais ficarão mais aliviados. Meia hora depois, Alan Shui e o seu mestre entram cuidadosamente no salão de artes marciais do Li Feng. E depois de observar esse lugar que foi dado ao protagonista pelo sistema Dedo de Ouro no início da história, o Lu Qinshan fica espantado com o quão poderosas são as pinturas do Li Feng. E após sentir como se as pinturas estivessem falando para ele sobre disputas de seitas, e também sobre forças e fraquezas, o mestre Lu assusta sua discípula, ao começar a meditar como se fosse um Buda, e também falar que compreende, após ter ouvido as pinturas dizer, que era apenas um momento de passagem. Mas então de repente o Zon Kim aparece, e visivelmente cansado de fazer faxina, ele pergunta se o Lu Qinshan e Alan Shui são convidados do protagonista. Após ele fazer essa pergunta, o mestre fica nervoso e pede desculpas, e então de forma respeitosa, fala que eles são da seita Qinshan. Depois de ouvir o que Lu Qinshan falou, o garoto de repente fica tenso, e o motivo disso é porque ele está pensando que os dois vieram para pegá-lo, por ter entrado sem permissão no portão da seita deles. E por conta disso, o Zon Kim rapidamente se ajoelha dizendo que sente muito, e fala que ele realmente não vai ousar entrar no portão da seita novamente, e também pede por favor para que a sua vida seja poupada, porque ele é tão magro, que não seria bom dar ele para os cachorros. No entanto, os dois ficam muito nervosos pelo Zon Kim estar fazendo isso, já que devem ter percebido que ele é um funcionário do protagonista. Mas antes que Alan Shui pudesse ajudá-lo a se levantar, o Lu Qinshan impede a sua discípula de fazer isso, e fala para ela não ser rude, porque uma vez ele ouviu que Buda também era uma deidade ocidental, que testa os crentes para saber se eles têm o coração puro ou não. E após ouvir o seu mestre dizer isso, Alan Shui diz que entendeu. E então também acreditando que o Zon Kim é uma garota, Alan Shui questiona se por acaso ela foi enviada pelo ancião para testá-los. E Alan Shui faz esse questionamento, enquanto imagina a figura de Buda e de Jesus Cristo, surgindo atrás do Zon Kim que está ajoelhado. Em seguida, em pensamentos o Lu Qinshan questiona o que é que a garota está segurando, e após perceber que um espanador, ele começa uma reflexão totalmente sem sentido. O mestre reflete que o espanador é utilizado para remover poeira, e que remover poeira significa remover pensamentos que distraem, e que somente jogando os pensamentos que distraem fora, é que podemos realizar qualquer coisa. E depois de toda essa reflexão sem sentido, o Lu Qinshan determinado grita para Alan Shui, que esse deve ser o primeiro teste que o Sênior mostrou para eles, e que por isso, eles devem mostrar toda a sinceridade que eles têm em relação ao Sênior. E após Alan Shui também acreditar nesse mal-entendido, o Zon Kim acaba ficando completamente confuso com o que está acontecendo bem na sua frente. Já o mestre Lu, ainda determinado, fala que eles vão limpar toda a poeira, e Alan Shui também determinada, diz que eles vão limpar todos os pensamentos que distraem. E após isso os dois pegam ferramentas de limpeza, e também ferramentas que são utilizadas para cuidar do quintal, e então falam que eles vão limpar tudo. Porém, chocado com essa situação, o Zon Kim fala que eles realmente não precisam fazer isso, porque esse é o trabalho dele,
E então, vendo os dois agirem dessa forma, o garoto questiona se eles realmente são cultivadores da seita Qinshan, e também explica para os dois que na verdade ele é um garoto. Mas então, algum tempo depois, após a noite cair, o protagonista se encontra com os dois cultivadores, e depois da Lan Shui pedir perdão pela forma que ela agiu com ele, o Li Feng perdoa ela, e diz que é bom saber que ela está lá para pagar pelo livro. Em seguida, após o protagonista convidá-los para jantar, ele chama o Zhong Qin em particular, e então, mostrando o lobo demoníaco, o Li Feng diz que essa noite, eles vão jantar carne de cachorro hot pot. Mas enquanto os dois conversavam, a Lan Shui cochicha para seu mestre que o protagonista é o chefe, e depois dela perguntar se ele vê algo de diferente nele, o Lu Qinshan responde que a força do protagonista é insondável, porque ele não consegue ver através da sua base de cultivo. Em seguida, enquanto observam o Li Feng cozinhar, o mestre Lu fala para Shui que a técnica de faca do protagonista parece comum, porém diz que os ingredientes fatiados parecem renascer. Ele então fica apreensivo e pergunta se a Lan Shui está vendo o lobo que o protagonista trouxe. Porque se ele não estiver enganado, esse lobo é o mais raro dos monstros, ele é o lobo demônio devorador do céu. Após ele dizer isso, a Lan Shui questiona se o seu mestre está querendo dizer que o Li Feng vai usar esse lobo demônio como ingrediente, e então fala que ela está com medo de que caso eles comam esse lobo, o protagonista possa acabar sendo perseguido até a morte, pelo clã desse lobo demoníaco. Entretanto, o mestre Lu cochicha que aqueles que ousam fazer isso, provavelmente não estão limitados ao reino do imperador marcial, e que na rebelião de deuses e demônios, foram os lobos demônio que através do poder do seu clã, conseguiram arrastar o ataque de 30.000 Budas. E isso permitiu a sobrevivência dos lobos demônio que foram derrotados. E após o Zhong Qin ficar perplexo com a conversa que eles estão tendo, o Lu Qinshan fala para sua discípula prestar atenção, pois o lobo demoníaco se libertou, e agora está pronto para lutar até a morte. Porém, logo em seguida o mestre Lu fica completamente chocado, porque após se libertar, o lobo demônio simplesmente implora para o protagonista não comer ele. E ao ouvir esse pedido, o Li Feng fala que ele se parece com um cachorro que ele criou no seu outro mundo, e por isso ele decide criá-lo como seu bichinho de estimação. E depois de ver isso, o Lu Qinshan fica muito emocionado, e então diz que o Senhor é muito gentil, pois no último momento ele poupou a vida do lobo demônio. E por causa disso, a Lan Shui pergunta para seu mestre se essa é a hora deles agirem, porque se o Senhor está de bom humor, talvez eles consigam pegar uma arma poderosa, para ajudá-los a ganhar a competição de vida ou morte. E além disso, a Lan Shui diz que a faca que o Senhor está usando, acabou surpreendendo o lobo demoníaco, que está no topo das artes marciais. Então, após ela dizer isso, a Lan Shui respeitosamente implora para que o Li Feng empreste a sua faca de cozinha, para que ela possa salvar a seita Qinshan da extinção. No entanto, depois do protagonista mudar de expressão porque não conseguiu entender o motivo dela querer a sua simples faca, que ele obviamente não faz ideia de que é extremamente poderosa, o mestre Lu rapidamente afunda a cara da sua discípula no chão, e chama ela de idiota por estar expondo a sua ganância dessa forma. Então, com muito medo do protagonista, o mestre Lu diz para Lan Shui que o Senhor não está mais feliz. Porém, ele novamente fica chocado quando o protagonista simplesmente fala que se quiserem a faca emprestada eles podem pegar, porque já que ele pode fazer 2 ou 3 facas de cozinha por dia, não é algo tão valioso para ele. Em seguida, o Lu Qinshan então pega a faca do protagonista, e após ele agradecer esse gesto, o mestre começa a chorar, enquanto diz que, pelo que parece, as bênçãos do céu ainda estão do lado da sua seita. Mas enquanto isso acontecia, o protagonista, que não faz ideia do verdadeiro motivo deles agirem dessa maneira, só conseguia pensar que eles são muito patéticos, porque são tão pobres que nem conseguem comprar uma faca de cozinha. A cena então muda para a seita Xuano, onde de repente alguém grita que a reclusão do mestre acabou, e que por isso era para prepararem a refeição dele imediatamente. No entanto, o ancestral Ning Xuano diz que não precisam preparar essa refeição, e que era para eles trazerem um mensageiro da seita Qinshan pois ele queria vê-lo, e que era para os outros saírem. Em seguida, na sala secreta da seita, o mensageiro se apresenta como Yu Jie, e então oferece suas saudações dizendo que ouviu falar muito do mestre Xuano. Porém, o ancestral manda o mensageiro deixar de ser hipócrita, e diz que era para ele falar logo o que tem a dizer. Então, com seriedade no rosto, o Yu Jie fala que está ali para dizer que o que estava preocupando o mestre Xuano acabou realmente acontecendo. É isso aí, galera. Infelizmente chegamos ao final de mais um vídeo. E novamente eu repito,
que se vocês realmente quiserem uma continuação, deixem um like, comentem, hypem o vídeo, e que principalmente, deixem a sua inscrição para receber as notificações das próximas partes. Um forte abraço, e até o próximo vídeo, tchau!